Boa tarde a todos. É uma grande honra dar início à 24ª edição do Seminário Internacional de Defesa da Concorrência do IBRAC. Esse encontro anual, que já se tornou uma grande tradição para a comunidade antitrust no Brasil, foi iniciado em 94 e vem se repetindo ao longo de mais de 2 décadas. Esse é um esforço sucessivo das diretorias que nos antecederam e que merece um grande agradecimento, e queria fazer isso em nome dos ex-presidentes do IBRAC que estão presentes aqui, nem todos aqui no salão, mas aqui no nosso evento. Então, o Dr. Biratã Matos, Sérgio Bruna, Mauro Grimber, Marcelo Cagliari e Eduardo Caminati. Esse é também um momento em que, tradicionalmente, nós fazemos um balanço do trabalho realizado. Nesse sentido, gostaria de registrar um enorme agradecimento a todos os diretores do IBRAC, os coordenadores de comitês e associados que participaram e contribuíram para tantos projetos importantes realizados desde o nosso último encontro no ano passado. Eu adoraria fazer um registro de cada um desses projetos, mas são tantos que, infelizmente, o tempo não permite. Logo após a edição do nosso seminário do ano passado, surgiu um grupo das mulheres no antitrust. O IBRAC ouviu com atenção os pontos levantados e, para além de apoiar iniciativas como o evento realizado em maio, nós, especialmente, quisemos incluir aqui, nesse nosso seminário anual, mais diversidade. E fizemos isso incluindo um dispositivo específico no edital. Dessa forma, como resultado, temos a satisfação de identificar que pelo menos 40% dos panelistas são mulheres. Além disso, vemos também uma proporção adequada entre o setor privado e autoridades. Isso só é possível por conta da disponibilidade do CAD para dialogar conosco. Nesse sentido, como registrar um especial agradecimento a todos os membros do Tribunal, da Superintendência, da Procuradoria e do Departamento de Estudos Econômicos que aceitaram o nosso convite para estar aqui e contribuir para os debates. Além do CAD, temos também a satisfação de ter representantes de outros órgãos e agências governamentais, nacionais, como o CEPRAC, Banco Central e a Agência Nacional do Petróleo, e internacionais. Temos representantes de autoridades da Europa, dos Estados Unidos, da África do Sul, da Índia e da Rússia. Muito obrigado a todos os estrangeiros por terem viajado até Campos. Com especial satisfação, registramos a presença dos nossos irmãos do Sul. Temos 7 inscritos argentinos. Estamos muito animados com a perspectiva que a nova lei argentina traz para o desenvolvimento da defesa da concorrência na região. Não seria possível realizar esse evento sem apoio dos nossos patrocinadores. Muito obrigado ao BMA, Caminati Bueno, Sescom Barrier, Charles River, Demarest, EDAP, George Mason University, Greenberg Cordovil, Itaú, Eliel Batista, LCA, Lefosse, Magalhães e Dias, Marchini, Botelho Caselta, Machado Meyer, Emilex, Matos Filho, Mundi, Pinheiro Neto, Sampaio Ferraz, Tendências, Tosini e Veirano. Por iniciativa da Comissão de Ética do CAD e também atendendo preocupações suscitadas no âmbito da diretoria do Conselho do IBRAC, surgiu a ideia de firmarmos um protocolo ético profissional para consolidar algumas das premissas e regras de convivência que temos observado ao longo do tempo, agora formalizando num documento. Faremos isso, a assinatura desse documento, a leitura dos princípios que regem esse documento em um momento posterior do nosso seminário. Como vocês devem imaginar, a produção de um evento desse porte de um grande esforço de planejamento e organização. E aí nós contamos muito com a equipe do IBRAC, o Zé Carlos, a Dora e a Solange, e também da nossa diretora, Leonor Cordovil. Bom, boa tarde
Também gostaria de dar as boas-vindas ao nosso seminário de 2018. É para a gente um prazer muito grande, enfim, poder contar com todos vocês aqui esses 3 dias de discussões. Obrigada, ele é alto, né? Não tem problema. Esses 3 dias de discussões e para que a gente pudesse ter 3 dias muito proveitosos, a gente pensou esse ano em melhorar ainda mais a qualidade dos painéis. Por isso, nós adotamos algumas regras diferentes, algumas ideias diferentes. Entre elas, nós fomos bastante rigorosos na seleção dos painéis. Para aqueles que não sabem, nós fazemos um concurso todos os anos. Esse ano nós tivemos mais de 40 propostas, com 9 selecionados, né? Foi uma decisão bastante difícil, né? Nós pedimos no edital que aqueles que se interessassem nos apresentassem não só as razões, o tema propriamente, como as razões do tema, por que aquele palestrante seria interessante para o nosso público, né? Ou seja, a nossa ideia foi, de fato, a gente ter um painel bastante focado no interesse de todos, alguma coisa que fizesse bastante sentido para todos nós, bastante proveitoso para a gente aqui em Campos do Jordão. Dessa forma, eu gostaria também de agradecer aos professores Paulo Furquim, Silvia Fagá e Vicente Bagnoli, que tiveram o árduo trabalho de ser a nossa comissão científica, que analisaram com muita atenção todas as propostas e tiveram conosco lá algumas discussões para que a gente chegasse a esses 9 proponentes. Gostaria também de lembrar que todos os proponentes acabaram escrevendo um artigo, como era a nossa regra do edital, e esse artigo ele é nada mais do que uma propaganda do seu próprio painel, e esse artigo ele pode ser encontrado no site ao lado do programa desse seminário, ou na pasta documentos. Bom, e nos últimos meses também o que nós procuramos fazer foi, nós conduzimos uma série de calls e pedimos aos proponentes que sempre nos mandassem relatos, então a gente ficou aí durante esses últimos 6 meses, eu acho, prestando bastante atenção para que tudo saísse de uma forma muito bem organizada. Bom, então, por essa razão também eu gostaria de agradecer a esses proponentes que tiveram uma enorme paciência de nos aguentar nos últimos meses e que trouxeram ideias geniais, nomes super interessantes, palestras fantásticas. A gente teve a oportunidade também de já ver os slides, enfim, eu acho que a discussão vai ser muito interessante. E falando em agradecimento, eu também gostaria de agradecer a 3 pessoas que foram bastante importantes para a gente na organização desse evento, que nos ajudaram muito. Uma delas é o nosso antigo presidente, anterior presidente, Eduardo Caminati, que contribuiu muito com a sua experiência, e também a Júlia Krein e a Lívia Mello, por nos ajudar aí na organização, em todos os passos, e fazer com que tudo desse certo. Bom, nós vamos procurar, não esse primeiro painel, mas nós vamos procurar cumprir os horários. Tá? E agora me deixaram dar um desconto aqui nesse início, mas a gente vai ser, sobretudo amanhã, bastante rigoroso. Tá? Não vamos cortar a palavra de ninguém, mas vai ser quase isso. Então, por favor, preste bastante atenção no relógio. Além disso, a gente tem aí um grande espaço para debates e também os coffee breaks, que serão momentos de bastante discussão. Com isso, eu encerro as minhas palavras, desejo a todos um excelente evento e a gente está aqui para o que for necessário. Obrigada. Então, queremos chamar o primeiro painel, que será moderado pela Bárbara Rosenberg, nossa presidente do Conselho. Chegou, não, deixando a sequência, exato. Na sequência desse primeiro painel, sem intervalo, nós vamos ter o keynote speech do Judge Douglas Ginsburg. Boa tarde a todos. Já temos aí a sala mais cheia. É um prazer imenso poder moderar essa mesa. Foi uma
proposta de painel, como a Leonor estava explicando, que foi feita pelo Caio Mário da Silva Pereira Neto, que está em Londres, mas teve um papel fundamental, participou aí de todo o processo de elaboração, pela Silva Fagá, da LCA, perdão, e pela Carolina Bueno, do Pinheiro Neto. Eles me convidaram, muita honra, para moderar esse painel com autoridades, no sentido estrito e sentido lato. Então, prazer imenso poder estar aqui com vocês. O tema desse painel são os desafios na negociação de remédios em caso de fusões e aquisições. Acredito que, no Brasil, a gente não poderia ter um momento mais oportuno para essa discussão, considerando a recente emissão do Guia de Remédios, um trabalho aí de fôlego feito pelo CAD nos últimos anos. Cumprimento aqui, aproveito para cumprimentar na pessoa do presidente Alexandre Barreto, da conselheira Poliana. Certamente esse é um trabalho que a gente sabe o tempo que levou e foi despendido pelo CAD, junto com seus consultores, para a sua elaboração. Eu me lembro de ter conversado com os consultores sobre isso há 3 anos atrás, talvez. Então, um projeto aí de muito fôlego que foi feito e que, certamente, o grande mérito desse documento, como de uma série de outros guias que o CAD vem emitindo, é garantir transparência, previsibilidade, permitir que as partes possam efetivamente atender às expectativas do CAD e, em conjunto, autoridade e partes privadas, buscar a melhor solução para os casos quando os remédios são necessários. E, para isso, o mérito é dos proponentes, não é meu. Eu acho que a gente não podia ter um painel melhor para essa discussão. Eu começaria apresentando aqui, à minha esquerda, a Patrícia Sakovski, que é economista-chefe adjunta do CAD desde setembro de 2016, técnica de planejamento pelo IPEA desde 2004, tem uma longa história de assessoramento no setor público e no setor privado, com graduação na USP, em 2002, e mestrado em economia na Hitotsubashi University, no Japão. E acho que o maior ponto a ser destacado no caso da Patrícia é o fato de que ela teve uma intensa colaboração e foi coordenadora na elaboração do Guia de Remédios do CAD. Uma dessas. Na sequência, eu apresento a nossa outra autoridade presente, o Dr. Keynes Menezes, que também dispensaria apresentações aqui. O Dr. Keynes é superintendente-geral adjunto desde 2014, mas está no CAD desde 2009. Tem graduação em Economia e mestrado em Administração pela Universidade Federal da Bahia, especialização em Direito da Concorrência pela GV, e tem certamente sido um dos grandes atores aí na negociação de remédios, nos casos ainda no âmbito da SG, quando a negociação se dá nesse contexto. À minha extrema-direita, a gente tem o prazer de contar com um dos nossos palestrantes internacionais. Aliás, parabéns para os organizadores. Acho que foi a vez que eu vi o maior número de palestrantes internacionais no programa do IBRAC. Isso só enriquece, né, um seminário internacional. Temos a honra de ter o Jonathan Orzag, que é Senior Managing Director na Compass Lexicon. Tem assessorado uma lista enorme. Aliás, eu diria que o meu desafio é resumir em 2 minutos o currículo das pessoas que estão aqui nessa mesa. Mas assessorou um grande número de operações que levaram, em última instância, também à necessidade de remédios. Está listado em uma série de publicações da área pela proeminente atuação como economista da área. Antes disso, teve uma experiência também no setor público, na Secretaria de Comércio. Atualmente, ele ensina, é professor na University of California, em Los Angeles, e tem um mestrado pela Universidade de Oxford. E, por fim, o nosso advogado, representante da iniciativa privada, para trazer essa perspectiva aqui para nós, o Dr. Rafik Bashur. Eu brincava com ele, que ele disse que ainda não fala português. Eu falei, se dependesse dos casos que ele tem atuado, que envolvem Brasil, ele já deveria falar, porque o Rafik é uma figura presente na grande parte dos casos multijurisdicionais que são notificados aqui no Brasil. Ele é sócio no grupo de antitruste do Freshfields, com especialização em antitruste e assuntos regulatórios, é co-head do grupo de setor industrial. E, como eu disse, acho que é uma das figuras aí que tem tido a oportunidade de ter negociado efetivamente no Brasil, e dando suporte, né, para as empresas no Brasil e no exterior, quando a gente tem esse desafio de buscar soluções para casos multijurisdicionais, que é um dos pontos aí que traremos aqui para a mesa. Além de tudo, ele é Non-Governmental Advisor na ICN. Bom, feitas as apresentações, vamos passar para o debate. A gente tem aí o tempo bem contado.
A ideia desse primeiro painel é que a gente consiga ter o painel mais interativo possível, que a gente consiga ter efetivamente um debate mais do que palestras isoladas. E o que foi pensado pelos proponentes do painel, junto com os participantes, é que a gente teria 4 grandes temas para discussão, inclusive com perguntas entre os presentes na mesa e a oportunidade de comentários entre eles, além de abertura posterior para comentários e perguntas da plateia. Mas o primeiro tema que vai ser objeto de discussão é lugar e tempo de negociação dos remédios. O segundo ponto relativo a procedimentos. O terceiro é o próprio desenho dos remédios. E o quarto deles são os testes de mercado que são feitos nessas circunstâncias. Para essa finalidade, a ideia é que a gente tenha 2 líderes, então, para cada assunto. E, para esse primeiro assunto, a gente vai começar com o Dr. Keynes e o Dr. Rafik, se fazendo perguntas recíprocas de como